Boa noite, nobres amigos do Rooftopper. Estamos aqui agora para comentar sobre os camarões do professor Abel. Ora, pois, agora o homem tem elenco, hein? Agora o homem tem opções. Vamos ter que discutir agora, ver como ele vai armar esse time, criar espinha dorsal de novo, né? Para a gente ter muita alegria. Espero, né? Esperamos ter muita alegria com esse novo elenco que o Abel está formando. Não é, nobres amigos? Eu posso falar? Pode, manda bala. Eu posso falar? Olha, gente, me pediram jogadores, sabe? Aí eu fiz todo o esforço junto com o Anderson e trouxe os melhores. Agora, o Abel, que está com o nosso contrato até o final do ano e que eu quero renovar, tem todos os jogadores que ele queria. Agora nós precisamos ganhar. Isso aí, Leila. Boa, Leila. Boa, Leila. Eu não vou chamar o Cezão de Leila, vou chamar de tio César, então. Tio César, obrigado. O negócio, o dinheiro que a gente... Isso começou, sempre lembrando, Paulo Nobre. Se o Palmeiras hoje é grande, existe um nome por detrás disso, Paulo Nobre. Paulo Nobre. Se não fosse toda essa administração profissional que estava acontecendo, a gente não podia trazer os camarões que o Filipão tanto pediu e nunca teve. Vamos ver, Abel, a gente está esperando o que você vai fazer com esse monte de jogador bom que você recebeu. Não é qualquer time que tem isso daí hoje, hein? O que vocês acham? Ô, Galuzzi, será que não é melhor explicar? A gente precisa explicar, você que entende muito de comunicação, a gente sabe disso. Não é melhor explicar para os novinhos o que é Camarões? Falou em Filipão, quem é esse senhor, cara? Não, brincadeira, cara. Vamos em frente. Eu não sei nem se está para os novinhos ou para todas as gerações aí, cara. Eu acho que hoje em dia você trazer não só um jogador que... Não é simplesmente trazer um jogador que custa caro. Às vezes você coloca um camarão num prato ali e ele pode desandar todo o prato, cara. Então você tem que, hoje em dia, trazer um jogador compromissado, um jogador que esteja alinhado com aquela filosofia daquela comissão técnica, que seja, além de ser compromissado, ser dedicado, tá dentro do projeto, entender o projeto, não só como um trampolim ou alguma coisa que vai lhe render um valor imediato, mas como uma coisa maior. Então não é fácil contratar, não é só sair gastando dinheiro mesmo. E eu espero que o Abel tenha tempo mesmo de coordenar esse ataque, principalmente ataque, porque eu acho que na defesa, gostaria de ouvir a opinião de vocês melhor a respeito disso. Eu acho que na defesa a nossa composição já está mais ou menos chegando nos finalmente ali, entre lateral, entre zagueiro, né, e até volante. Mas principalmente falando de volante de meio de campo para frente, meio de campo defensivo e meio de campo ofensivo, é que está a nossa grande dúvida. Quais que são as opções que eles vai usar? E só dando tempo um pouco de jogo para você chegar nisso, né? O importante é que a gente tenha paciência para conseguir assistir o melhor acontecer. Mas, gente, falando de tempo, você está falando de tempo. Hoje, estou pegando os três setores, meio, ataque e defesa. Quem mais tempo? Tudo bem, 2 jogaram juntos pela primeira vez agora contra o Botafogo. Bruno Fux, surpresa agradável. Maicon, parece que está indo, mas vocês concordam que a nossa defesa é uma das menos vazadas, mas também é que de todos os 3 setores é a que joga junto mais tempo? O que vocês acham? Sim, o Mikael entrou e garantiu um pouco da posição. Na lateral direita, eu acho que a gente ainda está com um problema ali. Eu acho que talvez seja um dos nossos elos fracos. E no futebol não se pode ter elo fraco, é justamente ali que estoura. E praticamente todo time joga em cima da nossa direita, pode ver. Todo time joga, principalmente quando o Marcos Rocha não está jogando. Pode apostar nisso. Então, eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa resolver. À esquerda, o Piquerez já está meio que garantido. A gente tem uma cobertura boa com os volantes.
seja com o Emiliano Martinez, ou seja com o Richard Rios, ou mesmo com o Aníbal Moreno. Agora, sim, eu acho que a grande dificuldade vai ser o ataque. A nossa defesa já está meio sendo composta ali, ainda que não tenha que corrigir. Agora volta no próximo jogo, agora com o Gustavo Gomes voltando, né? Vamos ver como é que vai ficar essa composição aí. Eu tenho uma teoria da relatividade em questão a esse esquema de jogo do Abel. Eu jogaria no 3-5-2. Jogaria no 3-5-2 até obter uma estabilidade ali no ataque, porque você pode revezar muitos jogadores ali. Você pode jogar com 2 volantes ou 2 meias, né? Você mantém os 2 alas, faz. Mas, Toninho, 3-5-2, quem que põe no papel? Quem que joga? Os 3 zagueiros jogando, é 3 zagueiros, ué. Você bota o Fux na saída de bola ou o Gustavo Gomes, que os dois têm saída de bola boa, né? É o que quebra as linhas adversárias quando tá muito marcado. Lateral esquerdo é o Piquerez. Lateral direito é o Marcos Rocha. Aí você pode optar por um volante. Aí você pode ter o Martinez ou o Rios. Ou então o próprio Evangelista, que também é um bom jogador. Se você optar por um volante, você vai com 2 meias. Aí você bota Maurício e o Veiga junto. Se não for o Veiga, você pode pôr até o Felipe Anderson ali na posição, né? Jogou bem, hein? Ué. Paulinho e Vitor Roque no comando do ataque. O Estevão, você viu que ficou fora, né? O Estevão é questão de entrar durante a partida, para fazer uma fumaça, porque ele não tá bem. Felizmente, no meu time, ele deixa a desejar. É só uma opinião, né? Agora, alternativa você tem muita. Impossível um time desse aí tomar gol e não fazer gol, né? É muito difícil. Impressão minha ou o Felipe Anderson entrou mais leve quando entrou contra o Botafogo? O que você acha? Ele entrou pela direita, né, meu amigo? Ele entrou pela direita, não aprendeu. Que é a posição dele. Que é a posição dele. Que é mais ou menos a que deveria ser também, na minha opinião, a do Estevão, entendeu? Essa é a minha opinião. Agora, acho que nós vamos ter agora um momento em que as opções são muito grandes, dá para montar uma série de modelos de jogo diferentes, com combinações diferentes e alternativas diferentes, tanto usando os mesmos jogadores, aquela famosa alteração tática, mudar o time sem fazer substituições, como fazer substituições. Eu vejo que as opções do Abel agora são bastante, não vou dizer inesgotáveis, mas tem muita opção. Olha a dificuldade que a gente tem para escalar o time. A gente consegue escalar um pouquinho mais fixo a defesa. Mesmo assim, tem variantes. Por exemplo, jogar com 3 zagueiros. Eu não vejo como jogar com 3 zagueiros com Gomes, Michael e Murilo. Na minha opinião, sai Murilo ou Michael e entra Bruno Fux. Porque você vai ter 2 zagueiros canhotos, como ele tanto procurou, e o Gomes é destro. Então, o Gomes tem que ser centralizado, até pela experiência de cobertura do Gomes. Por exemplo, eu vou dizer para você, eu acho difícil que nós tivéssemos tomado aquele gol do Yuri Alberto se tivesse Gomes na marcação do Yuri Alberto e não o Michael. Não estou só criticando o Michael. Eu acho que é um tipo de jogo diferente. É de encostar no cara, encostar e incomodar. E já o Michael joga diferente. Ele joga dando espaço para o cara. Então, agora as opções são muito grandes. Mas diga aí, Galuzzi. Não, sim, só tomar cuidado também, que o Gomes ele deu uma decaída, não foi contra o próprio Corinthians que o Gomes fez um pênalti no final do Paulista, no final do jogo, alguma coisa assim, ele foi justo, eu tô lembrando quase do lance, cara, ele foi dar uma passada ali perto do final no comecinho da área e pif, ele fez o pênalti. Mas enfim... Aí é uma questão de inexperiência, ele não fez mais isso, né? Ele não fez mais isso. Não, certo. Não, só finalizando mas dando esse complemento, né? Hoje eu acho que o Rios jogando bem, eu acho que eu não tiraria ele. Nesse esquema de 3 zagueiros, eu acho perigoso a gente não jogar com um volante, um primeiro volante de contenção, porque você pode ficar, dependendo dos zagueiros que você coloca, você pode ficar com uma defesa meio pesada, e daí você entra com o atacante rápido ali e o cara consegue passar pela sua defesa.
Eu acho que a área da volância, que a gente fala que é o meio de campo defensivo, muitas vezes os caras não chamam de volante porque parece que deprecia o setor que o cara joga, e não é verdade, porque o volante é importantíssimo. Eu acho que o primeiro volante, tanto o primeiro volante quanto o segundo volante, são fundamentais no time, cara. O primeiro volante para fazer a marcação mais especializada e o segundo volante para fazer a ligação com o meio de campo e ataque. O Rios, se você for ver, é o jogador que tem maior número de retomadas de bola. E o índice de retomadas de bola, para os times que vencem partidas, é um dos mais altos. Times que têm maior retomada de bola que o adversário são geralmente aqueles times que vencem a partida. Tem um monte desse negócio de números estatísticos que estão sendo analisados hoje em dia. Então eu jogaria com o primeiro volante, de repente, você pode até jogar no 3 zagueiros, mas com o primeiro volante de nato, que seja o Aníbal Moreno ou o Emiliano Martínez, e o Richard Rios. E aí você coloca um meia. Mas daí eu acho que perde um pouco da criatividade, embora eu acho que o Rios saiba jogar muito bem, como distribuindo a bola também. E se você jogar com 3 zagueiros, com um Bruno Fux, por exemplo, que tem espaço, você viu como ele teve espaço para fazer aquela enfiada de bola. É justamente o adversário está se retraindo para marcar os volantes, os meias, e dar espaço para quem vem de trás. São variações, né, cara? Mas eu acho que é fundamental um time, para conseguir jogar bem mesmo, ter definido pelo menos uma base que é titular, que é aquele pessoal que se entrosou. Entrosamento no futebol é muito mais importante do que às vezes a gente pensa, cara. Mas então, fundamental, não é não? Então, pessoal, quer dizer que o Abel saiu do mercadinho do bairro e entrou no free shop, foi isso? Foi, né? Mais ou menos por aí. Ou ele Só Paulinho custou, estou vendo aqui, só Paulinho custou 162 milhões. Mais 2 jogadores, né? Vitor Roque também, quanto foi? 105, 106, mas a mesma coisa, só isso aí. Paulinho, o Palmeiras nunca na história gastou 300 milhões. Então eu estou completamente errado. Ele não foi para o Free Shop, ele foi para o Rodeo Drive, é isso? Não? Porra! Ele foi no mercado de luxo. Ou foi para o quadrado da moda de Milão? Onde é que ele está? Onde é que ele foi parar, o nosso amigo aí? Porque agora, meu cara, não tem reclamação. Olha, não temos... Os nossos adversários estão se reforçando e para o Palmeiras custa mais caro e a gente temos que ir ao alcance do que a diretoria nos limita, etc. Agora não tem, cara. Tem, claro, ele pode pedir o Cristiano Ronaldo e o Mbappé para jogarem juntos, se é que ele conseguir fazer. Mas agora eu acho que ele tem muita opção e ele vai ter que se virar aí para encaixar tudo isso, dá uma quantidade dá uma salada de opções aí impressionante, não dá? Muito. Pô, a gente pode jogar com meio de campo com Aníbal, Emiliano e o menino Rios, que pode fazer o lugar do Veiga. O Galuzzi acabou de falar isso. Aliás, o Rios lembra um pouco o começo da carreira do Veiga, né? Ele é habilidoso, ele serve para jogar. De repente, ele jogando no meio com o Paulinho e deixando o Vitor ou o Facundo ou o Estevão lá na frente, a gente pode ter um meio mais guardado, mais protetor, ou então jogar com um meio de campo mais leve, né? No lugar do Emiliano ou do Aníbal, joga caramba, como que foi esse aqui? O que tá machucado? Não, o Maurício, né? Você jogar o Maurício, joga um meio de campo com um primeiro volante mais marcador, 2 ali, daí na verdade a gente ia jogar com, sei lá, 4-1-3-2, né? Ia ser mais ou menos alguma coisa assim, né? 1 no meio, 3 meias, que seriam o Paulinho, o Maurício e o... caramba, acabei de falar o nome do menino agora, e o Rios. E na frente, o Vitor e o Estevão, ou o Vitor e o Facundo. A gente não sabe como vai ser. O Rios. Bem aberto, né, Paulo? Foi?
É um time bem aberto, bem ofensivo, né? Bom, Não, então, mas a gente tem muita opção agora no meio, né? A gente pode jogar com um meio mais forte, com um meio mais retrancado, com 2 volantes, com 3 volantes. A gente tem todas as opções agora. Camarão é que não falta nessa salada. a gente chega à conclusão que dentro dessas opções todas aí, tem muito material técnico e tático para ser mexido. Então, as opções que o nossa comissão técnica vão ter agora são muito grandes, são muito ricas, e, obviamente, ele vai ter que se virar para fazer jogar isso aí. Deixa eu só fazer uma coisa, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa por hoje, né? Uma coisa que sempre me intriga há muitos anos. Nós temos treinador de goleiro, não temos? Há quantos anos o futebol tem treinador de goleiro? Aí eu pego, Paulo, aquilo que a gente sempre fala da NFL. Lá tem o treinador do time especial, treinador do quarterback, treinador do ataque, treinador da defesa, treinador do kicker, treinador do punter, certo? Por que nós não podemos ter um treinador para ensinar o Flaco Lopes a dar uma cavadinha ou um tapão? Meu, o cara sabe jogar, o cara tem corpo, o cara tem velocidade. Ele chegou na frente do gol, são 2 jogadas assim, uma contra o Botafogo na Libertadores ano passado, essa agora, cara. E aí, para azar dele, no mesmo dia o Hendrick vai lá, o replay da jogada, só que ele guarda divinamente a bola. Meu, não dá para contratar o Evair. O Barcos era um dos grandes finalizadores que o Palmeiras teve, de dar tapinha na saída do goleiro. Não dá para contratar o Evair, não dá para contratar o Careca Bianchesi, que sabia fazer gol pra caramba. Lembra do Careca Bianchesi? Não dá para contratar o César Maluco, o César Maluco vai ser na teoria, porque ele talvez não tenha as pernas, né, meu amigo César Maluco? Não tem as pernas para ensinar os caras, mas, pô... Grande maluco. Meu, na cara do gol você não pode matar o goleiro. Na cara do gol você tem que deixar o goleiro perdido, cara. Bom, eu vou finalizar com uma coisa só. Eu sei que você gosta dele, César, mas eu acho que faltou, como a gente diz ali na várzea, categoria. Claro. Pô, o cara tem que levantar a cabeça. O gol é imenso, cara. O gol é uma rede monstruosa. Lembra que eu falei outro dia do pênalti, né? Não olha pro goleiro, não olha para as traves, olha para a rede, cara. A rede é imensa. Vamos nessa, gente? Vamos embora. Saudações para todo mundo. E nós estamos aqui prontos para resolver todos os problemas do Palmeiras. É só o Abel vir aqui, pegar, baixar os vídeos e assistir à noite em casa, quietinho, que ele vai se dar bem. Concorda? Concordo. Então vamos nessa. Perfeito, aqui é o mapa da mina, Abel. Abel, cuida bem dos camarões aí, hein? O Filipão falou, hein? É mais Um abraço. Beleza.